A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição aqui do nosso programa Linha Aberta. E hoje nós vamos fazer um programa aqui, o Zé Fernando sempre deixa para conferir. Entrou no ar, né, Zé Fernando? Entrou aí. Zé Fernando tá aqui, Zé Balaio tá aqui. E hoje nós estamos, olha, recebendo aqui 3 convidados, hein? Muito legal. Está acontecendo aqui em Mairinque o Cerco de Jericó. E a gente vai explicar como é que funciona. O Zé Balaio e o Zé Fernando, que foram coroinhas, já leram tudo, já estão por dentro de tudo. Mas, para falar, eles dão risada. Já vou mostrar vocês aí, tá? Deixa eu mostrar aqui, Espoletinha, mostra os nossos 3 convidados, com que alegria estamos recebendo. Eu vou dar ordem para você, que está aqui à esquerda do vídeo, o senhor João Camilotti, que é o missionário que está aqui em Mairinque, que vai falar com a gente. Ao lado dele está aqui sua filha, a Gislaine Camilotti Meneguin, né? Eu aprendi com G-H-I-N, hein? Você viu que eu falei Meneguin com G-H-I-N no final, hein? Meneguin. E para nossa alegria, que eu conheci outro dia, estava devendo uma visita pra gente, mas hoje ele está aqui. É o padre Antônio Carlos Ribeiro, que é o pároco, que é aqui da paróquia de Nossa Senhora Aparecida de Mairinque. Deixa eu pegar primeiro o boa tarde do padre, assim se ele já dá uma benzida na gente aqui. Padre, boa tarde, padre Antônio Carlos Ribeiro, que eu costumo brincar com o senhor, que eu acho que o senhor é muito elétrico, o senhor é muito agitado. Tudo bem, padre? Bom dia, o senhor tem muita energia. Boa tarde. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, internauta. Antigamente a gente falava rádio ouvintes, né? Então rádio aqui ouvintes. entra rádio ouvinte e também web ouvintes, né? Será que existe esse termo, essa palavra aí, produção? Internautas. Começou agora. Internauta ouvintes, né? Porque também está assistindo. É uma novidade para nós. Eu não imaginava que tivéssemos toda essa estrutura. Parabéns estrutura por seu trabalho, parabéns por você ter este carisma, esta capacidade, este dom, esta habilidade de ser um comunicador e abrir as portas que estão aqui à nossa frente à esquerda, para toda a nossa comunidade, para os nossos convidados que estão conosco nessa campanha de oração, que é o Cerco de Jericó. É isso que eu vou pedir. Aliás, eu vou pedir para o senhor, então, com a sua propriedade aí, com o seu conhecimento, explica aqui para os nossos amigos que estão acompanhando a Giro Mix, o que é, padre Antônio Carlos Ribeiro, o que é o Cerco de Jericó? Eu lembro que de um movimento que a gente teve assim, até no estádio do Morumbi, eu acho que já há uns 10 anos, e tinha muita gente, eu não sei se foi com o padre Marcelo Rossi, com o Dom Luciano, teve alguma coisa assim em São Paulo que eu lembro que foi uma grande movimentação. Padre, pra gente que é leigo, o que é o Cerco de Jericó? Baseado num testemunho bíblico, está em Josué 6, uma passagem bíblica, que depois acho que até eu posso pedir para o João explicar melhor, mas nós promovemos muito uma grande campanha de oração baseada no capítulo 6 de Josué, em que o povo de Israel tinha que conquistar a cidade de Jericó. Mas era uma cidade que colocava muito a sua força numa muralha, que era uma muralha intransponível. Podemos até assim voltar à questão da muralha de Troia, tem até o filme de Troia, uma história que está lá na obra Ilíada, uma obra grega atribuída a Homero. E, em termos bíblicos, temos a Jericó, cidade murada, em que o povo de Israel, combatendo o povo de Jericó, não tinha uma tecnologia, um armamento capaz de derrubar aquelas muralhas. E fazia parte de toda uma conquista estratégica da Terra Santa, eles também conquistarem a cidade de Jericó. E como fazer isto para enfrentar uma muralha com pequenas espadas, com pequenos escudos? Foi aí que teve toda a dinâmica da semana, dos 7 dias, que os sacerdotes com os levitas tinham que carregar a Arca da Aliança, que continha os 10 mandamentos, ao redor da cidade, dando uma volta cada dia ao redor da cidade. E depois acredito que o João pode dar mais detalhes, para não pegar a parte dele. O que eu gostaria até de introduzir aqui, para todos que estão nos acompanhando, a importância de fazermos hoje os nossos cercos de Jericó de hoje. Identificar quais são as muralhas em que nós vemos que não conseguimos conquistar os nossos sonhos, objetivos, não conseguimos
ter saúde, alegria, termos conquistas em nossa área financeira, em nossos relacionamentos, em nossa vida conjugal e por aí vai. Nesse sentido, é importante nós, religiosos, sobretudo a Igreja Católica, a partir do Papa João Paulo II, que incentivou muito os católicos, a partir da Polônia, a se reunirem 7 dias em oração, rezando o terço, o rosário, e depois nós aqui no Brasil fomos aprimorando um pouco essa experiência do cerco de Jericó. E eu, nos meus primeiros anos de padre, comecei também a incentivar muito na paróquia em que eu estava, antes de vir para cá, a fazermos essas campanhas de oração, e a gente vê que existe no meio do povo uma demanda muito grande, um desejo por renovação, por superação dos seus problemas, uma fé muito grande, que por vezes no dia a dia nós não conseguimos focar na nossa vida espiritual, nas nossas orações, a gente está marcado por muitas correrias, e quando a gente promove essas semanas assim, tem como o povo responder de maneira muito atenta a uma vida mais de oração, de missa, de confissão, de clamor, de leitura da palavra, para que depois, pelo poder da oração, Deus possa responder e derrubando as nossas muralhas. Eu sei que eu estou me alongando aqui, mas... Não, mas é importante essa introdução. Puxando aqui, aí damos a palavra para vocês. Eu estou aqui em Mairinque há 2 anos e trouxemos esta experiência para cá. Antes de eu chegar em 2016, já tivemos um cerco de Jericó na paróquia, com o padre Everton, com o povo todo daqui. Mas foi um cerco de Jericó um pouco mais, vamos dizer assim, interno, que não tinha as grandes concentrações e as visitas conforme nós fazemos neste ano. Não tinha uma coisa assim um pouco mais, vamos dizer assim, igual vocês falaram, elétrica, acelerada. Aquela dose cavalar de oração. Isso. Não ficando só na igreja, indo ampliou o encontro. E nesta proposta de ampliar o cerco, é que eu, conversando com muitas pessoas, identificamos aqui na nossa cidade de Mairinque um alto índice de depressão e também de tentativas de suicídio. E preocupado com isto, é uma coisa que é muito complexa. As causas da depressão, do suicídio, eu digo que são multifatoriais, e é importante nós usarmos de todos os recursos que nós temos para lidar com isso. Nós já temos os psicólogos, já temos os assistentes sociais, temos psiquiatras, temos os doutores, mas é importante vermos também as causas espirituais. E dentro desta minha proposta, juntamente com muitas pessoas, aqui nós temos também o Pedro Cornélio, nós vamos promover depois um trabalho integrado que se chamará Pastoral da Vida, estamos formando, e dentro deste pacote, para lidar com a depressão, com o suicídio, nós encaminhamos o tema do cerco deste ano, para que, através da nossa oração, dessa grande campanha de oração, sejam derrubadas também toda muralha de enfermidade psíquica, de desejo de suicídio, de mentalidade mórbida, de espírito de depressão, de tristeza profunda, essas coisas que afligem muito o nosso povo, a nossa população, a nossa juventude, e, pasmem, inclusive muitos paroquianos. Muita gente que vai na igreja, está mesmo fazendo ali uma vida diária de sacramentos, sofrem desse mal. E é nesse pacote que nós temos como tema deste ano, João 10:10, eu vim para que todos tenham vida. Muito legal. Estamos conversando aqui com o padre Antônio Carlos Ribeiro, que é da paróquia de Nossa Senhora Aparecida aqui em Mairinque, que ele fez essa introdução para a gente aqui, e agora com muita alegria, queremos agradecer também ao José Pedro, né, que é do Apoio ao Brasil, que está com a gente aqui, vai bater um papo também, né, é da família Espuleta, essa família que é um estouro, e o senhor João Camilotti, que é um missionário, e ele vai falar da sua experiência de vida, que ele já está há 50 anos nessa estrada. Senhor João Camilotti, prazer em recebê-lo. O senhor é um missionário. E isso até que a gente pedir para o senhor explicar aqui. Temos o padre e aí nós temos o missionário. Qual que é a função do missionário? Como é que a gente chega a ser um missionário? Boa tarde, prazer em recebê-lo. Boa tarde, o prazer é todo meu. Sinto-me honrado estar aqui diante desse povo tão acolhedor, tão gostoso. Tão organizado. O senhor ficou impressionante com a nossa organização aqui, porque catamos nosso papel aqui. Falar com esse povo, né? Eu gosto muito da comunicação
de rádio. Embora eu não tenha muita habilidade. Não, o senhor tem sim. área. Eu já vi o senhor, só pelo jeito que o senhor amarrou, pegou o microfone, eu já vi que o senhor é bom. Não. É que nem jogador de futebol, o Zé Balá e o Zé Fernando, só o jeito que o cara amarrava a chuteira, eu já falava, isso é bom. Só o jeito que segurou o microfone, eu falei, não, o senhor é comunicativo. É do ramo. É bondade sua parte. Então, o missionário ele tem uma função, assim, vamos dizer, por baixo, trazendo aqueles problemas onde o sacerdote não consegue atingir. O padre ele tem uma centralização maior nas paróquias e ele não tem como atingir tanto quanto o missionário. O missionário é aquele que vai em busca das almas, preparam elas e coloca dentro do redil, tipo de um pastoreio mais direto, mais porta a porta. Então essa é uma função que faz com que agiliza de uma forma assim mais ampla aqueles e aquelas que, por milhões de motivos, têm-se algumas rejeições em chegar até o redil. Então a gente vai nas casas, vai nos campos, nas fazendas. Então tudo isso é uma função nossa. Orar nas fazendas, nas empresas, enfim, todos os lugares. Inclusive, até em funerária nós fomos orar. Olha que contradição. O cara me pede para fazer uma bênção porque ele não estava vendendo muito caixão. Opa! É que eu falo, a crise está pela hora da morte. E aí o missionário vai lá. E eu orei. Eu orei, mas falou assim, E vão ele morrer, vão É que hoje em morrer. dia- Aí. Não, e Tá ele cheio de disse, gente que não tem onde cair morto hoje. e aí ele disse assim, rapaz, 4 velhos morreram essa semana. Ô, louco. Não, você fez me lembrar a história aqui de São Roque. Hoje a gente tem a nossa querida Conslac, mas antes aqui em São Roque a gente tinha o Iliel Ferreira. Que ele fazia o caixão, tudo, né? É. Minha mãe trabalhando lá no sítio, no Ribeirão, no bairro Ribeirão. Meu pai falava que quando morria alguém, chamava os homens lá, os caras faziam o caixão na hora, né? Faziam o caixão na hora e tal. E o Iliel Ferreira tinha aqui a sua funerária. E um dia disse que ele encontrou meu pai no bar lá. Meu pai falou, meu pai é taxista, Mário de Arruda Rosa, era o Marico. Falou assim, e aí, Iliel, tá meio desanimado? Ih, rapaz, essa semana foi ruim, viu? Se não fosse uma mocinha morrer afogada na represa, puta, não tinha feito nada, viu? Mas é um ramo de atividade, né? Com certeza. É. Então essa é uma função muito bonita. Eu até não perguntei seu nome. Meu nome é Vanderlei Luiz Rosa. Me chamam de Vander aí, de Vandeco. Vanderlei dá pra chamar de um monte de coisa, né? Não, Pica-pau. Wander, Me chama de esse- pica-pau. Esse é o trabalho missionário, o que assessora a igreja. É isso aí. E o senhor, como é que despertou isso? Porque o senhor não é padre. Não O senhor sou. está com a filha do senhor, o senhor tem uma família. Como é que chegou isso daí para o senhor um dia e falou assim, a partir de agora o senhor vai sair e vai levar a palavra de Deus? Como é que foi isso daí? O que o senhor fazia na vida? Eu era agricultor na época. Lá no Paraná? Lá no Paraná. O que plantava lá? Plantava Algodão? algodão, arroz, feijão, mamona, milho, soja. Plantava e etc. tudo lá. Tudo. E na época nós somos em 23 irmãos. Ave Maria, mas o senhor é do começo, do meio ou do Não, fim? eu sou o 16º. O 16º. Estou lá pelo meio. E aquela família italiana grande, tudo trabalhando, e pela graça de Deus, Deus olhou por esse humilde servo. E eu tive esse chamado na barriga da minha mãe, no ventre dela. E ela me consagrou, porque a mamãe tinha muito desejo de ter um filho padre. E desejo de mãe é um problema seríssimo. Pô, de 23, quantos homens? 14 homens e o resto é mulher. O resto é mulher, é. 14 para 20, Nove. 6, 9. E de 14 não saiu um padre lá. Saía, Não saía, saía raspava, político, raspava. jogador de futebol, mas não saía um padre. Não saiu. Ela tinha desejo também de jogador, mas não saiu nenhum. Não saiu. Saiu tudo meio aí, trabalhador mesmo. Uhum. E Graças a Deus. veio esta voz. Deixe teu trabalho. Suba naquele monte. E tinha um monte lá, Quando digo voz, lá na cidade do senhor, em Cianorte. Tinha um monte. Não era Cianorte. Nessa época eu era de Barra do Jacaré. Barra do Jacaré. Barra do Jacaré, um lugarejo de 2.000 habitantes. Vamos dizer, um cantinho do céu. Aquele lugar que todo mundo conhece, todo mundo. E, na verdade, eu morava assim no município também desta cidadezinha. E trabalhava lá na fazenda do papai, etc. E veio como uma forte luz. Eu até me assustei com aquele clarão e disso veio a intuição. Quando eu digo veio uma voz,
maneira de explicar. Não é que chegou, o senhor Claro, parou, igual não, no filme, assim, falou. Ô, João, O larga aí. João, vai. jogue a enxada, com aquela voz do Cid Moreira, né? Cid Moreira, ó. João, jogue a E enxada, vai para o pegue a monte. Bíblia. Não é assim, Não, né? não é desse jeito. É uma intuição. Eu chamo isso de zoom. Me bateu um zoom. E eu fui. Eu fui fazer o que nesse monte? Mas quando a voz de Deus fala, meu amigo, não tem como dizer não. Mas para você ter uma ideia, eu acho que Deus não tem bom gosto. Escolhi eu. Não, acho que ele foi bem. Aquele cara da roça, eu tenho 1 ano e 2 meses de escola. Esse é meu grau de escolaridade. E foi a primeira coisa que eu disse para o senhor. Mas eu sou um caipira da roça, um agricultor. Para ter esse trabalho, meu senhor, tem que ter estudo, tem que ter cultura, tem que saber das coisas. Ele não me disse nada. Deixa teu trabalho e vai. Deus não é muito detalhista. Ele dá ordem, espera o cidadão obedecer. Obedeceu a ordem, ele cria as situações. Isso foi que eu vou ser assim, tentar resumir no máximo. Eu tinha coisas. Eu tinha hobby. Meu hobby era caçar. Eu desejava matar. Gostava de caçar, sei lá, na época Gostava. lá, um tatu, uma capivara. Não, eu gostava de caçar caça pesada. É? Viado. Viado é médio Paca. porte, né? Viado, paca, enfim, porque a gente morava num lugar Não, mas assim. era normal. Aqui na região também se caçava muito paca, Então, tatu, claro, onça. e- Onça, né? E toda manhã eu fazia isto. E lá em 70 eu me casei. E eu deixava a esposa, pegava a espingarda e ia caçar. E essa voz me repete um dia que eu estava indo para a montanha. Disse, vá para outra montanha. Intuição, o zoom. Mas por que eu vou sempre nessa montanha? Porque essa montanha era um lugar que era paradeiro. Era carreiro dos bichos, né? Mas já estava muito batida, que todo mundo fazia lá. Desculpa que estou muito sem voz. tô Não, meio não, fone. tranquilo. E aí, então, eu mudei a história. Nasceu assim minha missão. Isso depois da determinada visão. E para ir na outra montanha, eu tinha que passar na casa de uma das irmãs. E eu disse, vou tomar um café na mana e subo. Quando eu chego lá, ela me disse, ô João, se for um favor, fala, que foi, mana? Você não desce na capela lá, dá o catecismo? Você tá louca, mulher. Mas com tanta coisa boa para você me oferecer dar catecismo? Ensinar. Não, o quê? Não tem como dar catecismo. Mas você, quando era criança, queria ser padre? Quando era criança, hoje sou casado, esqueça disso. Então, por favor, vai avisar as crianças que não vai ter catecismo, porque a Roseli está aí com muita dor de dente. E as crianças vão ficar lá esperando ser catequista, e ela não vai. Bom, um favor eu te faço. E eu estava com 2 espingardas, eu estava com chapéu, eu usava uma bota, 38, 2 cartucheiras, estava um cangaceiro. E eu chego na capela Quando e... você chegou, a molecada falou, meu Deus, Lampião. Eu achava Quase que o Lampião era no Nordeste. E aí, então, era uma capelinha, e eu subi nas escadas da capela, e lá no bairro era muita gente, porque era um bairro assim muito, muito fértil, então dependia muito da mão de obra. E a criançada, eu gritei, criançada, ei, eles correram, o catequista chegou, E foram me enrolando, um pegando um cartucho, outro, o que é isso, Dá uns tiros pra gente ver aí. E de repente eu me vi no altar da igreja. E as crianças me disseram, tio, toma o catecismo de nós. E agora? Quase umas 50 crianças. Eu fiquei morrendo de vergonha, aí eu lembrei que eu estava com chapéu, com espingarda, eu fui tirando e pondo em cima do altar. Naquele dia eu estava deixando o João velho para entrar no sistema de um novo João. Sem saber. Isso tudo assim no pau. E aí, então, eles me ensinavam e eu dar catecismo para ele. Tio, diga para nós quando é o mandamento da lei de Deus. Eu dizia, quanto é o mandamento da lei de Deus, ficava esperando a resposta porque eu não sabia. E assim foi. Poxa. E aí, saindo desse catecismo, eu voltei para casa e eu não quis mais caçar. Eu chego em casa, a saudosa baixinha disse, o que aconteceu?
Onde você estava? Falou assim, hoje foi dia, pelo jeito foi dia da caça, né? Porque o caçador não trouxe nada, né? Aí eu falei, eu não fui caçar. Mas o que aconteceu? Você brigou. Você estava na venda, você fez rolo. Não fiz. Mas aonde você estava? Você está diferente. E mulher sabe como é que é. Você deve ter mulher. Tenho. Tem. Não, você sabe. Não, sem comentário. Mulher Mas sabe. mulher descobre. Se você, Mulher né, sabe o que você pensa. sabe o que você pensa. Tá. Ela falou, João, você estava com algum rabo de saia. Tem coisa errada aí. Eu disse, olha, já que você está tão curiosa, eu estava dando catecismo. Aí ela falou, pai, para de mentir para outro. O quê? Como se eu não tinha celular para fazer a foto lá, selfie lá. Prove aí, Não, prove. Ah, não, João. não tinha 70, não tinha isso. A igreja mudou pro bar do Mané lá, você não vai com essa conversa pra cima de mim. E foi difícil convencer, mas isso foi em setembro de 70. Depois que o Brasil tinha sido campeão do mundo. E até ontem, porque hoje eu não sei se eu termino a minha missão. Sabe Termina. como é que é, né? Termino. E tô até hoje. E daí, meu amigo, sem saber ler, sem saber escrever, o próximo domingo a sobrinha diz, tio, a molecada te adorou, tio. E olha, tio, é muita criança para mim. Vamos fazer o seguinte, você pega aquelas criançadinhas, você sabe que é roça. Cada família tinha 7, 8, 10 filhos. Criança com 2, 3 meses, a menina com 4, 5 anos, carregando já era outro. mãe daqueles nenenzinhos. Era uma coisa bonita, uma coisa pura, uma coisa sem malícia. Então eu fiquei com aqueles bebezinhos e com aquelas de 8 aninhos para baixo, que era já quase uma senhora de casa na época. E aí, então, o que eu vou falar para essas crianças? Mas eu sempre fui muito falante, eu fui sempre assim muito desenvolvido. Eu arrastava a multidão pelo lado errado. Eu cavalgava, eu montava, eu laçava, eu brigava. Eu disputei muito campeonato de boche, de maia, de truque. Eu era da pesada. E nisso eu tinha facilidade. Eu sempre tive muita facilidade de fazer música na hora, compor. Hoje eu tenho quase 200 melodias compostas. 200? por Canta mim. também? Eu tapeio. Ela canta. Ela canta. Eu enrolo. Mas despertou. O que a gente tá falando é porque o cara joga truco, como o pai do Zé Fernando jogava uma tal de sueca. Não. Eram senhores que jogavam. Mas o que é? É tipo assim um jogo, baralho, tá? um Quer jogo de dizer, você praticar um esporte, você ser do futebol, quer dizer, com moderação, né? Mas não esquece do lado espiritual, né, padre? Pode fazer tudo isso, não pode? Não pode? Sim. Pode fazer, pode jogar bola, Claro, com certeza. pode ter o hobby e tal, mas deixa um espacinho pro coração, pra Deus também, né, padre? Com moderação. Com moderação. Só que isso que criou um problema, Wande. Pelo seguinte, eu comecei a atrair o povo. E os outros catequistas queriam vir com o tio João. Eu logo já fiquei como o tio João. Por quê? Porque eu invento. Obrigado. Eu invento. Eu não sabia rezar, eu não sabia ler, Wande. Eu tenho uma escola, eu saí da escola do sítio com 1 ano. Eu mal assinava meu nome. Mas eu cantava. Na época eu cantava muito bem, porque eu tinha voz. Eu imitava. Cantava uns modões lá, sertanejo? Imitava quem? Quem que é? Pedro Bento Zé da Estrada? Eu imitava Zico e Pedro Zalo. Bento Zé da Estrada, eu imitava Jacó Jacozinho. Jacó Jacozinho era fã, Zilo e Zalo são meus Jacó e primos. Jacozinho, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Depois é que morreu um irmão e Elisinho. Jacó e Jacozinho, eles faziam o Amado e Antônio. Fazia E também. lançaram aquela música do Pepino. E eu do não Pepino, quero mais. Cantei muito, mas na areia, terra, o terreno Genuíno, preparei pra melancia, pois o preço tá subindo. Ah, vamos fazer uma dupla, hein? Gastei a grana, fiquei dura até tenindo, mandaram semente errado. Só Nasceu pé de pepino e eu não quero mais pepino. É que a semente de melancia parecida com pepino, né? É isso daí. Então, e aí deu isso daí. Comecei a catequizar e acabei o tono até hoje. Bom, legal. A gente então fala o seguinte, ó, a gente tá fazendo um programa diferente aqui, falando do cerco de Jericó que tá acontecendo aqui em Mairinque, essa coisa de oração, pra gente derrubar muralhas na vida. Posso pegar o boa tarde do Zé Fernando, dos meninos aqui, sem voz, que hoje vocês estão que nem Deus, sem imagem. Vocês estão que nem Deus. A gente já vai acertar, tá indo embora o cara do coco lá. Zé Fernando, tá acompanhando aí, vamos falar pra purificar um pouco o coração, viu, Zé? Sim. Estou acompanhando atento aqui A experiência de falar. O testemunho aí de vida e tal, bacana. É isso aí, importante a gente ter... Zé Balai, você que... Eu brinco com o Zé Balai, mas o Zé Balai foi muito da igreja. Só que o Zé era daquelas comunidades de base, né, Zé? Mais voltado até para
para um lado social, né, Zé? Mas até político, até numa época difícil que nós vivemos, e a gente tinha esse tipo de participação na igreja, com o movimento de jovens e tal, clausura, depois cursílio, uma série de coisas, nós participávamos, né? Então, fiquei muito satisfeito de conhecer essa experiência sua de vida, né? É uma trajetória aí ao longo de muitos anos que você ofereceu a uma causa, a uma missão, né? E colheu frutos, isso é muito importante, mexeu com crianças, isso é muito bom. Deixa eu pegar o boa tarde, perdão Zé, eu cortei você, né? Não, Deixa eu não. pegar o boa tarde da Gislaine, porque aí a gente vai rodando aqui. Gislaine, e você é filha do seu João, Pô, os pais dele tiveram 23 filhos. Sim. Agora, quantos irmãos você tem, Gislaine? De barriga, são 6. 6. E eles adotou mais uma turma aí? Isso aí eu não vou saber te precisar números. Aqueles que chegaram pequeno, cresceu com a gente e seguiu sua vida. Foi adotando, assim, Foi, criança? foi, Quantos o senhor adotou? Criei 6 da rua, pegado, jogado na rua, trouxe para casa. Então, com 6 na torre, já 12. 12, porque Sim. nosso projeto era ter 12 filhos. Sim, aí a mãe não conseguiu devido ao problema de saúde, né, na época varizes, e aí por conta dessa impossibilidade, então eles deram seguimento de uma forma diferente, mesmo porque a própria missão, né, a caminhada dele, ele começou sozinho, né? Por hoje eu estar aqui, ele começou, o chamado veio dele, e a partir dele ele foi se entregando, foi caminhando, e Deus foi abrindo as portas, porque quando Deus chama é porque ele tem um propósito, e em cima desse propósito foram chegando pessoas, agregando para esse ministério. Né? Hoje, nós temos toda uma estrutura de uma fundação, como ele já mencionou. Vocês têm uma fundação. Como é que Sim. chama a fundação? Está em cima. Associação do Imaculado Coração de Maria. Mas nem sempre foi assim. Hoje faz Tem o até quê? um jornal. Isso. Hoje nós temos esse jornal que é disponibilizado para os sócios, né? Porque tudo gera custo, tudo gera despesa, e como ele bem disse que vive da missão, então é uma forma que aquelas pessoas que foram chegando, foram conhecendo, foram sendo beneficiadas pelo próprio ministério, foi se acropando, mas nem sempre foi assim. Né? Ele começou sozinho, ele ia... que aqui o espaço é curto, mas a nossa história é bem divertida. Assim, eu, particularmente, vou dizer de mim, porque... Você começou a acompanhar o seu pai, você tinha quantos anos? Eu? Desde os meus... que eu nasci, porque eu, particularmente, por ser meio parecida com ele, quase não falo. Então, eu sempre admirei, sempre fui muito próxima. Então, eu queria estar com ele, não bastava estar com ele, eu queria estar no altar. Então, nas fotos antigas dele, das capelas, quando ele era catequista, quando ele celebrava os cultos, sempre nas fotos tá eu lá pelo meio. E a partir daí a gente também assim foi crescendo nesse projeto, mas não participando do projeto. Eu não tinha assim, eu particularmente falando de mim, cada irmão meu tem uma história, uma experiência, mas para mim foi revoltante na época, porque eu achava assim que Deus tinha que pegar um pinguço, uma pessoa que estava destruída, arrumar aquela pessoa e pôr para a missão. Porque meu pai, tudo que ele é no altar, ele é como pai. Ele é um pai exigente? Sim. Um pai que exige? Sim. Mas é um pai que senta com você. Eu não fui aprender as minhas experiências em escola com amigo. As minhas experiências, as minhas partilhas, as minhas dúvidas, e até hoje é assim, sempre foi com ele. Então, foi meu pai que me ensinou sexualidade, foi meu pai que ensinou como que é o projeto de Deus. Então, eu me revoltei por isso, porque quando a missão chegou, que as pessoas foram chegando, foram querendo conhecer esse trabalho, então, o que acontecia? Ele começou a ficar ausente. Não era um pai... Não estava... Não era só o seu João, o pai de uma família, já era mais o pai, gente, de outras famílias. Isso, mas aí, a partir disso aí, a gente foi crescendo, fomos vendo o fruto, fomos vendo toda essa projeção, né, que foi sendo feita em cima do ministério dele, e a gente acabou tendo a experiência, né, porque eu ouvia falar de um Deus que curou meu pai da epilepsia,
que fazia com que meu pai, com 1 ano e 2 meses de escola, falasse para a multidão, no meio de advogados, no meio de doutores. Ele sempre foi bom sempre. Bom de gogó. E o mais bonito que ele sempre foi a Bíblia que ensinou meu pai a ler, foi a Bíblia, foi a caminhada que ensinou as experiências que ele tem hoje, a bagagem que ele tem hoje. Então, isso para mim não era o suficiente. Mas Você até queria ter um pouco de egoísmo, você queria o seu pai para você. Não, eu não aceitava mesmo. Então, mas eu não queria, já não era só pela ausência. Aí eu queria, não, eu vou fazer tudo ao contrário que ele faz. Só não me prostituí, não matei, não roubei, porque isso, assim, por essa pureza dele, por eu ter tido, assim, esse ensinamento, eu sempre, como ele, eu pensava assim, se eu trair a confiança dele, os meus irmãos não vão ter a possibilidade de ter essa experiência que eu tive. Então, não posso ser juntos. Embora, confesso que às vezes eu queria fazer para mostrar para ele, falando assim, ó, o senhor está falando assim, eu faço assim. Mas veio assim, quando Jesus chegou na minha história, quando eu tive essa experiência com ele, então eu falei para Jesus, claro, pedi perdão, ele como um pai muito atencioso de todas as minhas rebeldias, ele sempre rebatia, era com carinho, sempre nas minhas agressões verbais com ele, sempre quando eu chegava era um bilhetinho, minha filha, eu te amo, sempre quando ele falava, aquele moço não é muito bom, porque sempre que a gente ia arrumar um namorado, eu falei, pai, ó, sabe fulano de tal? Que ele sempre nos deu essa liberdade. Então, eu acho que eu quero ficar com ele, E ele falava, mas minha filha, esse não é muito legal. Quando ele falava assim, pela minha rebeldia, eu ia e ficava com a pessoa. Mas, quando eu entendi... Via que ele tinha razão. E aí eu decidi, então, fazer diferente. Família, só cortando ela um pouquinho, sempre eu explico isso aos meus ouvintes. Toda a família, toda, sem exceção. Se a pessoa tiver 4 filhos, um dos 4 é o problema. Se ele tiver 10, um dos 10 é o problema. E se tiver 1? Dá trabalho por 2. Zé Balé deu por 2. Essa é a realidade. Ou mais. Porque eu atendo isso dia e noite. Então ela foi uma das vítimas do hereditário. Era a ovelha negra? Sim. Não vamos chamar de ovelha negra porque ela é uma bencinha. Vamos chamar assim, aquela que queria do seu jeito. E na minha pedagogia de pai, existe a palavra não. E o meu não é um ponto final. Não interessa o que vai acontecer. Então ela não, pelo gênio dela, ela não aceitava o não. Então nós nos esbarrávamos. Só que ela nunca deixou de ser uma boa filha. Veja um dos exemplos. Pai, eu vou dirigir. Filho, você não pode pegar, porque você não tem carteira. Você não mexe. Quando você pegar a idade, o papai te dá a carteira e você dirige, não se nega carro. O que ela fez? Peguei o carro. Ela fugiu, foi afastar a caminhonete e bateu e amassou. Então aí, como pai, o que eu devo fazer? Punir. Filha, você não volta depois das 10. Ela voltava às 10h30. Ela perdia 2 domingos de castigo. Mas aí chegou uma altura que ela amadureceu. E porque ela vem de ventre. Essa menina, com 3 aninhos, ela arrastava a multidão. Ela cantava nos palcos de festa, de política, que ela arrastava a multidão. E cantava divinamente. Não tem no YouTube você cantando? Eu não tenho, para te ser sincero, eu não tenho. Os meus trabalhos que... Você gravou CDs? Não, ainda solo não. Os CDs que eu tenho junto com ele. Mas pode fazer ao vivo. Pode, não dá para cantar a capela aí, um pedacinho de alguma coisa? Creio que sim. Dá para cantar, ô padre? Tem música deles, muitas. Dá. De própria autoria de vocês, é? Sim, Olha aí. sim. Pô, canta um pedacinho pra gente de uma aí, pode ser? Os dois? Os 2 aí, depois a gente volta com o padre. Pega uma outra aí. A qual? Vamos fazer a realidade da vida. A realidade da vida, essa é boa.
Vamos lá, estamos batendo um papo aqui com o senhor João Camilotti, que é missionário, com a filha dele, Gislaine Camilotti Meneguin, e com o padre Antônio Carlos Ribeiro, que já vai falar. O cara é elétrico, ele não tá falando aqui, ele fica nervoso, quase tá choque. Não, mas ele é calmo, tal. Tem paciência, né? Tranquilo. É um pouquinho ansioso, mas... Filho de mineiro, uai. Ah, então tá bom. Canta um pouquinho pra gente também. Tenho visto tantas coisas neste mundo que a realidade para mim mostrou. Estou referindo às nossas famílias. Muitos são aqueles que já separaram e com as riquezas foram divididas, e daqueles lares nada mais sobrou. Isso acontece com a nossa gente, que por não orarem ficarem diferente. É uma aliança que se quebrou. Uma família não começa assim, tem um para o outro singular amor. Se as conversas não dão mais certo, o melhor negócio é resolver depois. Não se afronte em suas conversas, faça o silêncio e comece a orar. Chame Jesus Cristo e conte a Ele, e as vossas brigas vão se acabar. Muito bem. Legal, bem. É a primeira e segunda voz aí, né? Tá bom. Mas foi... o padre Antônio Carlos Ribeiro, como é que você encontrou o missionário João Camilotti e a Gislaine, esse contato para que eles viessem para fazer esse cerco de Jericó aqui em Mairim? Como é que foi esse contato, padre? Creio que eles também podem falar isto, né? Porque nos meus primeiros meses de padre, atendia muitas situações. Naquela época, tinham poucos padres que faziam essas missas de cura, libertação. Hoje temos bastante. Mas como já tenho aí quase 20 anos de padre, teve uma época que era quase eu que era chamado para todas. A gente ia de maneira muito simples, e numa dessas ocasiões, atendendo esses encontros mais de grande apelo, que tem um povo ali buscando mesmo por cura e libertação, que eu os conheci. Tanto até... São os carismáticos, assim? Não, isso, nesse movimento? Assim. Esse segmento. Sim, né? Tanto até que tinha um seminarista comigo, era recém-ordenado, hoje é padre, é frei, deve estar lá para Minas, Caratinga, Frei Márcio, e ele ficou surpreendido porque no encontro, numa das missas numa escola, acho que foi na primeira ocasião, era recém-ordenado, tinha semanas de ordenado, final do ano de 2002, e na escola, acredito que seja no Radlas, lá na Vila Dirce, em Carapicuíba, paróquia Santa Rita de Cássia, tinha uma senhorazinha cadeirante, que no meio da missa, a gente clamando, o senhor orou por ela e daqui a pouco ela se levantou. Né? Eu olhei, né? Graças a Deus, já vi muita manifestação do poder de Deus e glorifiquei a Deus, mas o seminarista que morava na Vila Márcia, Vila Helena, ficou ali, ficou meses falando daquilo, ficou meses, né? Eu falei, sim, é a ação de Deus, né? E ficou impressionado. Então, ele começou a andar muito comigo porque eu dava essa abertura para ver coisas assim, pouco usuais, diremos assim, né? E depois, é claro, tem todas as explicações aí de caráter científico. Aliás, a questão do conhecimento deles depois nós tivemos outras ocasiões em que, quando eles iam fazer missão em Carapicuíba, pude observar a entrega deles, que não cobravam nenhum centavo, ficava ali a critério. Olha, isso é importante falar, eles vêm, fazem um trabalho voluntário, não vem assim, porque tem gente que fala, vem aí para pegar dinheiro. Não tem nada disso. O trabalho que vocês fazem não visa esse lado do... Mesmo porque eu, particularmente, eu tenho uma empresa, eu tenho meu trabalho, não vivo, eu tenho uma estrutura. Trabalho... Tem uma, eu vou dizer, independência financeira, tem uma renda, né? Sim. E no caso, eles começaram a ir muito lá, depois teve algum tipo de restrição por um padre ou outro, infelizmente, como em muitas organizações, temos a questão de ciúmes. Acredito que um ou outro radialista deve ter ciúmes. Mas tem. E o que eu falo, rapaz, na política tem. E ciúme de homem é a pior coisa do mundo, cara. Né, Zé? Ciúme de homem, vou dizer uma coisa pra você. O Zé foi vereador, sabe que ciúme de vereador não é fácil ali, né? Porque às vezes a pessoa tem um carisma e quando aparece, ela conquista as pessoas.
Eu, graças a Deus, eu acho que eu sempre falo, isso é importante vocês saberem também, vocês aqui. Eu acho que quando fui criança, mamãe, uma jovem cearense, e papai, um jovem mineiro, me deu muito amor, me deu muito afeto, muito carinho. E eu pude crescer de maneira segura. E hoje eu não vejo alguém que talvez fale mais do que eu, um padre que fala mais bonito do que eu não vejo como uma ameaça. Eu vejo como um parceiro. Eu quero essas pessoas perto de mim para me ensinar, para me ajudar, para me desenvolver mais. Então, se eu tenho aqui o João, que é um missionário, com a filha dele, que canta maravilhosamente ali, que tem este dom, eu não vou ter, diríamos que, inveja deles. Eu quero eles perto, olha, me ajudem. Eu tenho aqui uma demanda, eu tenho aqui necessidades, eu tenho aqui problemas. Vocês podem me ajudar a potencializarmos a ação de Deus na sociedade, na paróquia, no trabalho, no projeto. E foi assim que eu comecei a chamá-los, isto lá. Mesmo eles tendo restrições em alguns lugares, eu pagava o preço e os chamava. Tanto até que a filha mais velha do João fala que foi um período muito difícil da missão de vocês, né? Não sei se querem falar. Difícil. De uma restrição por parte de algumas igrejas, alguns padres. Normalmente, eu não diria nem tanto os padres. O padre, com todo respeito, é aquela galinha que tem que baixar as asas para todo tipo de pintinhos. O branquinho, o pretinho, e etc. Então, o padre ele precisa ter este apoio da paróquia, dos paroquianos. E os paroquianos nem sempre entendem o que é uma paróquia, nem sempre entendem o que é um movimento, o que é um cristianismo. Nosso povo, infelizmente, eles têm uma religião, mas não tem um cristianismo. E quando se vive somente a religião, eles não alcançam a pedagogia do amor. Então, o que acontece? Cada um quer um setorzinho na igreja para ser visto como tal. Esta graça eu alcancei. Cada um quer um cantinho ali, né? Eu tomo conta do andor, né, Zé? Tem um que fala, não, o andor é meu. A barraca, não sei o que, da boneca viva é minha, né? A entrada dos carros de lenha, essa é minha, ninguém põe a mão, né? Eu tenho uma entrega total a Deus. Eu dei minha vida pela missão. Eu investi na missão. Todo bom profissional, ele sobressai se ele investe no que faz. E eu faço o que eu gosto, e eu faço o que é meu dom. E por isso eu aprendi, eu já li mais de 1000 livros. Então eu não tenho estudo, esses artigos, tudo eu que escrevo, eu que bolo. Embora aí eu até peço perdão, porque eu não tenho cultura. Aí pode às vezes estar faltando algum ato, alguma vírgula? Alguma vírgula. Um Szinho. Quer dizer, aquela coisa purada, eu não sei fazer. Mas o que eu sei, eu entrego de coração. E não me interessa quando vem me policiar. Mas você fala, isso aqui está errado. Eu disse, ótimo, está errado, mas estou fazendo. Você que faz certo, que deu o seu certo. É porque tem muito isso, né, Zé Valério, Zé Fernando? Tem que assim, você vai fazer, tem cara que não ajuda, mas depois critica, né? O Zé foi técnico de natação, o Zé Valério, quer dizer, para ajudar não tem, mas depois que se começa a fazer... Crítica tem bastante. Crítica fala, por que está fazendo assim? E aí vem as restrições. Aí vem a polêmica, aí vem as perseguições. E aí, então o que acontece? Bloqueia. Você vai ver isso nos apóstolos. Você vê Jeremias, por exemplo, quando ele falou abertamente que o povo ia ficar exilado por 70 dias na Babilônia. Entra um tal de Ananias lá e diz, não, isso é coisa... Jeremias está pondo um jugo de ferro aí na cabeça dos povos, nada disso. Isso daí não, isso daí com poucos dias, nem poucos dias está todo mundo liberto. E Jeremias foi lá e disse, escuta aqui, todos os verdadeiros profetas estão dizendo o que eu disse. E você está dizendo ao contrário. Então, se o que está dizendo é verdade, o povo não vai ser exilado. E o que aconteceu? O povo foi exilado e o profeta foi morto. Essa é uma história que eu sofro muito. Todos os que se opuseram contra mim, inclusive padres, hoje estão fora da batina. Todos os que chamaram de coordenadores, que disseram que eu era fundamentalista, radical, que eu não poderia. Pessoas que escreveram carta, me jogaram na Folha de Londrina, na Folha de São Paulo, quadrinho ali na Folha de São Paulo, me moendo. Hoje estão tudo fora do ministério, eu estou no ministério. Então são coisas, às vezes, que eles me chamam de polêmico. Não, eu sou um cara que eu gosto da verdade. Eu não meço para falar.
eu me debati com o presidente da Petrobras e eu fiquei de olho ver se ele estava no mensalão, mas não vi ele no mensalão. Eu acho que ele me ouviu. E nós brigamos a tarde inteira. E no fim, ele caiu e disse, você me convenceu. Eu falei, eu não, meu amigo. Eu não. Quem te convenceu foi Jesus Cristo. Este que eu anuncio. Diante desse nome, todo o joelho tem que se dobrar. Deixa o Zé Fernando Zé Balaio não perguntar ainda. Qual a pergunta, Zé Balaio? Eu vou virar aqui. Eu estava acompanhando. É uma questão que eles têm de trabalho, missionário, isso tudo vocês desenvolvem atividades junto a jovens, isso daí que eu queria saber, por exemplo, vocês são muito itinerantes, assim, vocês vão viajam de cidade muito, em cidade, deixam uma semente, ou vocês têm um trabalho junto a jovens, junto Sim, nós temos esse trabalho lá na comunidade. Lá em Cianorte. Lá em Cianorte. E nas cidades que nós temos a fundação. Por exemplo, como Marília, nós entregamos 250 marmitas para moradores de ruas. Certo. Isso todo dia? Isso todos os finais de semana. Todo final de semana. Nós temos uma outra fundação em Campo Grande que atendem os da rua. Pessoas igual aquele senhorzinho que estava ali hoje na paróquia. Então, vai casa de acolhimento. Lá é fundação nossa, que hoje está em outros... Porque eu não consigo tomar conta de tudo, né? Então, cada cidade, nós temos essa função, onde se reúne igual você veio, às segunda, outras às terças, um dia da semana, e volta e meia faz. E aí, numa igreja, que é o atendimento? A gente faz quando? Porque tem padre que tem muitas restrições disso. Certo. Então, porque a igreja tem muitos movimentos. Então, se chega a um movimento, vamos dizer, tem lá Corcílio e não sei o quê, e ECC, MFC, pastoral, não sei das contas. Chega a um movimento, começa a trombar. Então, qual foi a minha decisão? Não trombar com ninguém. Eu sou feito para somar, não para dividir. Então, o que a gente faz? Converso com o sacerdote e apresento o meu trabalho. O padre que aceita, então a gente faz um trabalho lá e manda para a igreja. Nós fazemos um trabalho muito bonito, não esbarramos em quem já está lá dentro, e aquele que está lá dentro chega a um ponto que olha e diz, mas como é que você consegue? O conseguir a vitória em Cristo é diminuir. Todos que diminuem, crescem. Isso é a filosofia do Nazareno. E a gente não tem, olha, na altura que eu estou, o conhecimento que eu tenho, eu já podia ser o cara. Mas não. Eu janto ali com o povo, eu sou o último a sair ali de dentro, eu não tenho dificuldade de misturar, eu não quero mídia, eu detesto mídia, não falando da mídia em si, de se aparecer em mídia. Autopromoção. Eu acho que a mídia é a melhor coisa que se tem, mas ela é a pior adversário do ser humano. Todos os caras que estão em alta mídia, eles não terminam muito bem, porque a mesma mídia que leva é o que puxa o tapete depois. Com isso, eu não estou falando quanto o trabalho de vocês, porque imaginou se você não existisse... O mundo seria chato. Não, Com certeza. Só o mundo, a sociedade do mundo seria muito chato. Então a mídia é muito bom, mas dá esses perrenhos, nessas dificuldades. Só acrescentando, assim, na sua pergunta, para ter uma dimensão, o postulado da oração. Então, vai ter um evento, Palavra Viva, vocês podem dar um suporte, seja na música, seja na limpeza. Sim. Então, esse tipo de trabalho a gente consegue... Vem para somar mesmo. Somamos. Se apresentam, que nem Pastoral da Família. A gente vai ter um evento. O seu João, o senhor pode ir lá ou mandar alguém no momento... fazer um momento com o pessoal da Pastoral da Família, Pastoral do Dízimo. O pai é muito convidado para ir nas paróquias, para não ensinar o povo a pagar o dízimo, mas para levar a experiência que está relatado na Bíblia, porque a Bíblia nos oferece isso, faça a experiência. Então, ele é, como ele pai, chefe de família, e eu posso dizer por propriedade, por ser filha, ter crescido nessa base. Então, ele nos ensinou. Então, é onde que ele ganha força. Então, ele é muito convidado para estar indo para levar esses ensinamentos com a experiência que ele tem. Muito legal. Eu estava fazendo um trabalho em Curitiba com a organização Embrapa, acho que é bem isso. É uma organização que cuida de meios ambientais. Embrapa. Em Curitiba é isso. E ali tinha juiz, advogado, enfim, só pessoa de média e alta classe.
Quando eu terminei o encontro de 3 dias, uma pessoa bem posicionada chegou e me disse: seu Camelote, como que o senhor mente 3 dias sem ficar vermelho? Ô, doutor, mas por que o senhor me diz isto? Cara, eu estou te analisando desde sexta-feira à noite. Tô te filmando. Eu sou um prelador, eu percorro o Brasil, o exterior, o meu trabalho oferece isto. E eu fiquei te analisando. Você fala 2 horas sem beber água. Na época era verdade. Hoje eu não consigo mais. Eu marquei no relógio, você saiu 15 minutos do seu tema e voltou e pegou o tema. E você não tem erro de português. Isso não é coisa para quem tem 1 ano e 2 meses de escola. Doutor, eu não posso te provar o contrário. Eu estou dizendo a verdade. O tempo vai te mostrar que eu estou te dizendo a verdade. Também não questionei, porque já que ele ignorou. 5, 10 minutos eu estava, o mesmo que estava lá pregando diante da multidão, estava carregando caixa de som no ônibus para ir, porque eu sou assim, eu não sou gravatinha, eu sou missionário. Ele chegou e disse: seu Camelote, mas o senhor já está indo embora? Falei: nós vai. Perdão, misericórdia, perdão. Ué, mas primeiro você me chama de mentiroso, agora você me pede perdão. O que eu fiz de certo ou de errado? Um estudado não fala uma besteira dessa. Você vê, esqueci teu nome. Vanderlei. Vander. 30 horas de ensino, ele não pegou nada, a não ser me julgar e condenar. Ele estava com o olhar já... Uma frase convenceu. E o que mais chamou a atenção, que nessa o filho do médico estava no parquinho. Nós estávamos num lugar à parte da associação. E o menino caiu. E lá na roça, a gente aprende com a natureza. Quando um animal dava um coice, digamos, num leitão, num franguinho, que ele ficava lá se batendo, a gente pega ele, coloca embaixo de uma bacia, de um balde que faça barulho, e bate em cima, ele volta. Ah, é? É, porque o animal tem também a alma. Ele não tem o espírito, mas ele tem alma. A alma é a vida. E a alma sai no sopro. E a alma pode voltar no grito. Impressionante. Então, o menino caiu, na pancada o espírito saiu. E quando o espírito sai, ele tem um tempo. Nesse tempo, se tem alguém perito, ele pode trazê-lo de volta. E aí, como a gente já tem experiência, eu fui lá buscar o espírito do menino de volta. E esse espírito chama-se comunicação, comunicar a ação. Então eu consegui trazê-lo de volta e chamei o menininho e ele levantou. Sem precisar colocar ele debaixo da bacia. Sem precisar colocar embaixo da bacia. Até pensei, mas não tinha uma bacia à altura. Eu não cabia. Aí o que aconteceu? O médico começou a esfregar o coração dele. Falei: doutor, você vai matar o moleque? Não, calma. Esse cara que me chamou de mentiroso, cara, o que você é? O que você tem? Não tem segredo nenhum. É só conhecer a ordem natural, a ordem de natureza. O Senhor soprou sobre ele e disse: recebe o Espírito Santo. O contraditório disso, tira o Espírito Santo. Quem está do lado do Espírito Santo conhece como funciona a organização. Isso com questões de desmaios, com questões de depressões, isso com questões de séries de coisas. Então, Deus tem nos dado muita ajuda nessa área. Estamos batendo papo aqui com o missionário João Camilote, com a sua esposa Gislene Camilote. Filha, porra! Calma. É, filha. A terceira e a mais bonita, embora fora de forma. Cantora e compositora. Cantora e compositora, filha, Gislene Camilote e o padre Antônio Carlos Ribeiro. Vou passar a pergunta do Zé Fernando, mas vou perguntar para o padre aqui. Padre, às vezes não sente isso na Igreja Católica, que fica aquela missa de domingo, primeira leitura, segunda leitura, evangelho, o padre faz aquela homilia, às vezes ele está falando lá, o pessoal não está entendendo. Quer dizer, às vezes as pessoas não cobram que a Igreja Católica tem que estar um pouco mais próxima das pessoas. A igreja não ficar ali somente na hora da missa, de buscar mais as pessoas, às vezes não cobra assim, que é uma certa
que a igreja está muito passiva, que vai lá na missa e a missa acaba sendo sempre aquela mesma história. Você não percebe que tem uma cobrança assim de alguns católicos que falam assim, pô, mas toda vez o padre fala a mesma coisa, não precisa se aproximar um pouco mais das pessoas? Talvez é isso só que o povo queira, que a sociedade queira. Assistir a missa e não ser cobrado de mais nada, cumprir o rito. Isso, não sei, cumpri, fiz a minha parte, fui na missa. E talvez por causa disso que a sociedade anda doente, de cabeça para baixo, ou vai na missa e depois você tem a necessidade de ir ou no culto de algum pastor evangélico, ou no terreiro de umbanda, candomblé. Aquilo que nós falamos é o rito em si, e não promove a experiência. Hoje, a palavra muito forte hoje que se fala é sermos pessoas de impacto. Naquilo que você faz como comunicador, um comunicador de impacto. E não apenas alguém que vem aqui, passar o tempo, deu a hora, vamos embora, enxugamos o gelo aqui, cumprimos aqui a meta, o básico, estamos na média de mediocridade e vamos embora. É causarmos impacto. Impactar é você chacoalhar, chocar, mexer. É importante nós termos a ideia de que Pedro, na sua primeira pregação, ele converteu 3.000 homens. E quantas pregações nós fazemos, ou diálogos, ou conversas, e não conseguimos tocar ninguém. Então, em resumo, é algo que eu me incomodo muito para não sermos apenas um rezador de missa, um homem do altar e do culto. De que a minha palavra e depois, é claro, o meu testemunho, a minha articulação pastoral possa transformar vidas, transformar a sociedade, promover mudanças, responder aos problemas de hoje. E é daí que vem a proposta nossa da pastoral da vida, de nós sabermos, temos muitos depressivos, eles vêm na missa, por que a missa não está conseguindo tocar esses corações? Eles já vão no psicólogo, eles já tomam remédios. Por que esse remédio não está conseguindo fazer efeito? Por vezes já tem a vovó e o vovô que cuida, tem um professor, tem uns amigos, tem internet, tem um celular, tem um iPhone, tem um tênis da Nike aí fazendo propaganda aqui. E o que está acontecendo? Está faltando talvez pessoas que chacoalhem, que causem esse impacto. E devemos usar todos os meios. Você com o microfone, com essas câmeras aqui, com todo esse estúdio, os seus comentadores, a bancada Zezé. Aquilo que vocês fazem é muito importante. Aliás, eu sei que eu estou me alongando aqui muito. Não, fique à vontade, pai. Infelizmente, a gente chega em casa, na casa do povo, estão assistindo televisão, tem os demais comunicadores, Bandeirantes, Record, a própria Globo, SBT, não passa um programa que promove a vida, o debate, a reflexão, o evangelho, a valorização do diálogo, da vida, da família. O relato que eles deram aqui da família, coisa linda, acho que emocionou a todos aí. Claro. Né? Ela falando do processo de crescimento, de maturidade dela, e o pai sendo paciente. Ela abriu o jogo aqui. Infelizmente, nós não temos muito isso nos meios de comunicação normal. E é por causa disso que nós devemos ser pessoas de impacto para impactar essa sociedade que talvez está muito cômoda no seu dia a dia, mas talvez esse comodismo no dia a dia está matando muita gente. Aliás, eu gostei que o senhor falou, não é só ser um rezador de missa, né? Fizemos a nossa etapa, tal, a nossa parte. Agora, outra coisa que o senhor falou também, as pessoas sentem que, eu percebo assim, que às vezes esperam mais da igreja. Não assim, olha, fui lá na igreja católica, hoje o padre falou pro cara lá, joga a muleta e sai andando, né? Que às vezes as pessoas também esperam isso. Mas esperam um pouco mais da igreja, às vezes, nessa parte da fé, né? Não sei, não que vá ter um milagre. Cristo fez 3 só, né? Quantos 300. milagres fez Cristo? 300? Quantos 300. milagres? Quantos tem na Bíblia? Nossa, Quantos João, milagres tem? Quem falou pra mim que Cristo fez 3? Foi você, Zé Bolé? Errou. Quantos milagres fez Cristo, Zé Bolé? Acho que uns 3.000, né? Errou! Quantos milagres fez Cristo? Em João 21, o último versículo de João, diz que Jesus fez muito mais coisas que não podem ser escritos neste livro. Tá, mas basicamente falam daquele, do peixe, lá do vinho. A multiplicação dos pães, sim, Tem transformado uns em 3 aí vinho. que são o carro-chefe. Tá, ressuscitou. Lázaro, pô, ressuscitar Lázaro não foi fácil, hein, pô. Agora o pessoal também espera, não dá pra fazer um milagre em cada missa, mas esperam que às vezes tenha uma missa mais, que mexa mais, né, Zé Bolé? Mais vibrante. Tem, como eu estava falando quando vocês estavam expondo aí, a igreja ela ficou um pouco mais próxima dessa questão de ter os resultados, vamos falar assim, como ele está dizendo, que é a questão dos carismáticos e tal, que a gente acompanha, que é um pessoal que busca até a realização de alguma cura, ou algumas orações mais nesse sentido, né?
digamos, os O evangélicos convencional, né? também. Do que o convencional. Os evangélicos também, às vezes, têm. Então há toda uma preocupação nesse sentido também de confortar as pessoas que estão sofrendo fisicamente também, né? Que isso é o que você estava dizendo, né? Que a igreja às vezes não tem muito milagre. Faltam uns milagres, padre. É interessante até aproveitando... Eu preciso achar quem foi o cara que falou que Cristo tinha feito só 3 milagres, senão eu vou ficar só achar. Quem foi que falou isso para mim? Mas sem cortar, Wander, é uma característica do brasileiro. O brasileiro é, vamos dizer, um mau católico. Se você vai fora, aqueles que são católicos, eles são como os evangélicos, eles debatem a Bíblia, eles sabem versículos, sabem isso. Não vou dizer assim, não é como, sei lá, nós, assim, né? Que mais leigos, né? Mais leigos. Se falou um tema eles importante. são completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, deixa eu voltar. São menos que nós, são bem menos que nós. Lá eles são, assim, quase que, como eu diria, quase não acreditam em Deus, vamos dizer assim. Mas aqueles que Você está falando isso de Itália, Portugal? Exatamente. Itália, Portugal, Espanha, a própria França, eles são diferentes dos daqui. Na França, até um tempo atrás, não gostavam nem que se rezasse a missa como se reza hoje. Tinha que ser em latim e como era antigamente. Hoje em dia já não é bem, já tem uma maioria. Eles são, tipo assim, católicos de guerra, vamos dizer assim. Sabe? Eles são católicos, não, eu sou católico, tenho orgulho, faço isso. São menos, a maioria nem. Então em cima disso. Religião tem. Eu não sei se eu tomaria um Padre pouco... Antônio Carlos e Padre João Camilotti, o brasileiro não é um bom católico, ele tinha que sei se eu vibrar mais. tomaria a palavra do padre. Sem ensinar o Padre Nosso ao vigário? Claro. Nós teríamos que ver dois pontos nessa questão que você abordou. Nós estamos num mundo hoje muito comunicativo. E estamos num mundo hoje onde a tecnologia avançou demais. A técnica fez a cabeça do homem e o homem não consegue mais acompanhar a tecnologia. Isso esbarrou no setor família. Não dá para se ter uma igreja avivada quando a família está derribada. A família acaba caindo e aí elas esperam da igreja. E, na verdade, na ética cristã, não é o padre o responsável para a família. É a família responsável para a igreja. Porque antes da igreja havia a família. Então, eu, como pai, aprendi isto. Os meus 6 filhos foram no catecismo para cumprir tabela. Porque eles eram catequizados em casa. Então, eles não têm dificuldade. Meus bisnetos hoje, por exemplo, eles já são doutrinados a dar o dízimo. Se Bísio dá din-din, eu dou R$10, ele já separa um para a igreja. Então, a cultura vem da família. Se a família culturalmente é cristã, ela não vai na igreja esperando do padre. Ela vai na igreja somar o padre. O padre, estando somado no altar, ele tem altruísmo para devolver a plateia. Mas entra na igreja, um está maziado, outro está deprimido, outro está devendo e não pagou, o outro morreu acidentado. A igreja passa a ser o lixão da cidade. Todo mundo vai lá jogar um problema. E o padre não vai ter estrutura para resolver problema de tudo. Então isso é o desgaste que nosso catolicismo está sofrendo. Em contrapartida, nós podemos fazer uma promoção de cura e milagre. Pegar um lencinho e sair esparramando. Pega o lencinho, bate na parede, abre a porta do banco, e etc. Nada contra quem faça isso. Cada um tem seu livre-arbítrio. Eu estou tentando responder o porquê. Hoje, eu vejo isso como missionário. Em 70, eu fazia uma pregação, o cara ficava 1 ano com aquela pregação dentro dele. Todo mundo tem uma Bíblia na mão, um terço, e rezava. Hoje você deixa o pulmão de pregar no altar, daí 5 minutos o cara está na mesma droga, no mesmo aziamento, na mesma meleca. Se você não tiver peito, garra, você diz, eu vou parar, porque não adianta, você prega, o cara não muda. Isso significa fim de tempo. Nós estamos à beira de um terrível cataclismo. Deus está reunindo a sua igreja. Diz Oséias 6:2, dar-nos a vida em 2 dias, o terceiro te levarei no ar.
Diz 2 Pedro 3, 8. Algo não deve esquecer que um dia diante de Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Quando Deus fala em 2 dias, ele está falando em 2000 anos. No ano 2000, todo mundo se matou e que o mundo ia acabar. Não, no ano 2000 o mundo não ia acabar. No ano 2000 ia concluir o tempo de Deus. Então, de 2000 para cá, o tempo já está cumprido. E por que Jesus não voltou? Porque ele ainda usa de misericórdia, mas ele está investindo tudo o que ele pode para trair o povo, para preparar o povo. Então Jesus me disse, vai lá na rádio de Iguatemi, aqui é Iguatemi? Não. Giro Mix. Mairinque. De Mairinque. Iguatemi tinha Osasco, rádio Iguatemi. Estou com esse Iguatemi na cabeça. Vai lá e fala para aqueles locutores lá, Aqueles malas lá. ajeitar as casas, não perder missa, se confessar, porque ele quer buscar locutor para o céu também. Lá no céu tem rádio. Mas é verdade, eu tenho um amigo que sonhou, falou pra mim que sonhou que estava no céu e que Deus estava fazendo um programa de E rádio. com certeza. Porque no fim ele falou, até amanhã se eu quiser. Ué. E aí você vai perder essa se você não for nessa. Mas é mais ou menos por isso que a gente tem visto Um pouco desse distanciamento. esse distanciamento. Deixa- Ao menos isso, só um minutinho, isso é a minha experiência. E que, claro, o padre pode concluir. Eu vou ele é pedir para ele muito mais concluir experiente do que em eu. 2 minutos, porque a nossa. Mas concluiu? Concluiu. Sim, Quero claro, cortar. com certeza. Padre, eu vou dar 2 minutinhos para o senhor, porque a gente passou de 1 hora aqui. Tá distante. É isso que você falou. A Igreja Católica tem perdido, né, tem diminuído o rebanho, né? Está crescendo as igrejas evangélicas e tal. O que o senhor atribui isso? O jovem estava comentando a respeito O Zé Valério, o jovem é você, Zé Valério. Obrigado. da militância pastoral, militância política da igreja dos anos 70 e 80, com Dom Paulo Arnes, que Sim. encaminhava tudo a ação pastoral. Eu fiz doutorado o ano passado em bioética com o pensamento de Dom Paulo Arnes. E agora nós temos outro contexto, nós temos aí uma outra demanda. Em 1998, a OMS reconheceu a possessão como uma das doenças que estão aí, cujo CID é F44.3. Ao mesmo tempo que hoje nós ainda temos muita injustiça, temos ainda muita violência, temos ainda muita miséria, falta de saneamento básico, pessoas morrendo, temos muitos problemas sociais, mas ao mesmo tempo temos problemas espirituais. Então temos que atingir as duas frentes. A minha preocupação agora é em mostrar uma resposta com a questão dos depressivos e depois as vítimas do sentimento de suicídio, com a pastoral da vida, a pastoral da vida. Mas a pastoral da vida está tendo o seu nascimento, está tendo a sua gestação com um cerco de Jericó. Agora é o momento de oração e libertação. E depois virá a nossa ação. E concluindo aqui... Eu queria que se o senhor quisesse entrar nessa parte, o senhor falou que está muito preocupado e a gente tem lido notícias sobre isso. Muitos suicídios estão ocorrendo e principalmente jovens abrindo mão de viver, que é uma coisa impressionante, né? Isso. Sim, é multifatorial e é importante nós nos debruçarmos sobre isso, entender este fenômeno e sabermos que tem muitos encaminhamentos aí espirituais, senão o remédio curaria. Tomaria lá um fluoxetina, alguma coisa, pronto, passava. Tomaria ali um calmante, pronto, eu dormia, amanhã eu estou bem. Mas continua fazendo terapia, às vezes até rezando, indo na missa. Então é importante nós vasculharmos, esquadrinharmos todas essas questões da modernidade, da falta de vínculo afetivo, do arrefecimento do poder familiar, de todos esses pontos específicos sobre o sentido da vida, um projeto de vida. E teremos depois outras ocasiões para voltar aqui. E é por causa disso que estamos fazendo este cerco de Jericó. João 10:10, eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude. Vida integral em termos de política, em termos de educação, em termos de acesso à cultura, em termos de estudo, de trabalho digno, de moradia, e vida interior também. Uma vida com sentido, uma vida com plenitude. Para esta parte do projeto da Pastoral da Vida, começando com oração, nós convidamos de maneira muito gentil o povo do Paraná, da comunidade Palavra Viva, Imaculado Coração de Maria, que atendeu este convite, estão nos ajudando muito, e depois teremos a nossa ação pastoral de trabalhar com a prevenção à depressão, e acredito que quando a depressão não é cuidada, é igual à gripe. Quando a gripe não é cuidada, vira pneumonia.
A depressão mal administrada pode virar um suicídio e convidamos vocês para participar E conosco. está detectando as pessoas, está sendo feito um trabalho com aqueles que têm tendência a suicídio, alguma coisa, ou não está sendo falado de modo geral? É um projeto. Depois a gente pode ter um outro Eu gostaria momento. que o senhor viesse e retornassem aqui, vai ser um prazer, porque eu quero que até, o senhor é uma pessoa que entra até na questão política, que cobra a participação da cidade, que o senhor É importante, voltasse. sim. E, inclusive, para o Cerco Jericó, é para cair também essa indiferença com os temas políticos que existem na cidade. Este certo espírito de conformismo. Ou uma cidade que ficou presa lá aos anos 70 e 80, em que nós vemos que Mairim, que era uma cidade pujante, mas parece que parou no tempo, com todo respeito, senão vão achar o padre veio de fora, está criticando nossa cidade. Mas é importante vermos, existe algum meandro espiritual aí? De uma população que se contenta com o contexto que está aí, numa estrada que liga Mairim a Castelo Branco, em que a gente passa por ali, tem uns buracos, a estrada desmoronando, e ninguém faz nada. Passa 2 anos eu estou aqui, ninguém faz nada, não tem uma nota de repúdio, não tem nada. O povo acomodado e as representações políticas, o poder civil também ali, ninguém procura a gente, ninguém dá uma explicação. Daí Senhor, o que está acontecendo com este povo? E aí que viu, João, a necessidade de nós despertarmos essa consciência de um povo que ame mais a cidade, que seja mais participativo, interessado, que seja mais integrado com a realidade social, com a vida, que de alguma forma possa interagir com o próximo, com a sociedade. Mas a gente vai ter outros momentos respondendo a sua pergunta. A nossa proposta no projeto é fazermos um mapeamento na cidade, principalmente aqui na região da paróquia, distribuirmos em termos práticos, distribuirmos calendários, panfletos com calendários, de forma que, dependendo da resposta da pessoa, ela possa depois, entregando para nós este formulário, a gente identificar. Aliás, comentando até com uma pessoa de Osasco, eles desenvolveram um aplicativo, não sei se dá para mostrar aqui, acho que eles vão vir hoje, o povo de Osasco aí para acompanhar. Eles criaram um aplicativo que dá para reconhecer pela voz da pessoa o estado emocional, se está ali acometido de depressão ou não. Se só tem o nome do aplicativo? Só um minutinho aqui que eu vi aqui, não tive tempo depois de... O nosso padre é digital. Aliás... O senhor está no Twitter, padre? Ainda Está no Facebook? Não deu tempo. Só da paróquia. Nós vamos fazer, já foi reservado o domínio www.pastoraldavida.com.br, que vamos gerar conteúdo de vida. E no pacote também estou nos estudos aí promovendo um material para a gente mapear a depressão, saber lidar com isso. Estou com uma teoria aí de como que a gente pode ter um depressômetro. Como que eu posso medir se eu estou com depressão ou não? Até que ponto eu tenho que ligar o semáforo da depressão, verde, amarelo ou vermelho? Mas pode conversar com ele. Então vou fazer o seguinte, a gente estourou o tempo aqui, então deixa eu fazer o seguinte, estamos com 1h10 já. Vamos para as considerações finais. Eu queria até que o meu amigo, o Pedro, viesse dar uma boa tarde para a gente, o Zé Pedro aqui. Mas qual que é a programação? Até quando vocês ficam em Mairim? Até sábado à noite. Tá, e qual que é a programação de hoje? O Pedro, vem aqui junto com o Zé Balai aqui. Você tem a programação de hoje? O Pedro aqui tem? Vamos ver quem tem. O meu amigo Zé Pedro, do Apoio Brasil. Deixa eu pegar o boa tarde aqui do Zé Pedro. Zé Pedro, você está participando também. Obrigado por você ter feito esse meio de campo aqui com a gente. Tudo bem, Zé Pedro? Tudo bem, prazer imenso estar novamente aqui, né? E queria aí, primeiramente, parabenizar a sua programação, que todos os dias a gente está acompanhando aí. Obrigado. E agradeço a você por ter nos atendido hoje nessa... E você tá junto com eles lá, tá divulgando. Veja você tem bem, a programação de hoje, hein? Olha, a programação é com eles. Na verdade, eu fui assim, o responsável por eu estar envolvido hoje com a comunidade se chama Padre Antônio. Né, porque ele pegou uma encenação de Paixão de Cristo que a gente tinha feito lá atrás e falou, quem é esse jovem que faz isso? Aí a gente foi lá conversar, fizemos a encenação da Paixão de Cristo, aí foi me envolvendo, hoje nós estamos, graças a Deus, estou de volta. Só que assim, eu acredito que nem, só para não tomar todo o tempo que você já falou que está estourado, né? Tá na mesa aí. Meu sobrinho está na mesa, pode ficar na mesa lá, meu filho. Aí o que acontece? Na realidade, Wander, eu fui catequista, fui coordenador de grupo de jovem na igreja de Santa Luzia e, na verdade, eu tinha me afastado, na verdade, da igreja porque eu tinha uma mentalidade errada
é que a igreja tinha dono. Mas, na verdade, o dono se chama Jesus Cristo. Hoje eu tenho consciência através das pregações do padre. Né? Porque aquilo que vocês estavam falando aqui, quando as pessoas se afastam da igreja, não é? É porque muitas vezes nós temos dentro da igreja as pessoas que têm uma mentalidade que eu sou o dono do andor, eu sou dono daquilo, eu sou dono daquilo, e muitas vezes essas pessoas que deveriam fazer a acolhida das pessoas que vêm para a igreja acaba distanciando, e essas pessoas começam aí encontra essa acolhida na igreja evangélica tal, na outra igreja tal e na outra igreja tal. Que tem todo o nosso respeito do trabalho. Todo o respeito, realizado. né? Mas aí, graças a Deus, nós estamos aí e eu costumo falar, o padre olha bem para mim assim, mas eu não tenho medo de falar perto do padre, não tenho medo de falar perto até porque a gente faz um trabalho voltado... Pessoas desaparecidas. Ganhou um título de embaixador mundial pela paz junto com o padre Antônio Maria, fazendo um trabalho voltado aos mutirões de saúde e outras coisas. A gente tem, através do padre aqui, só que eu quero deixar gravado aqui. Tá gravando aí, né? É gravado que a patente da Pastoral da Vida se chama do padre, paróquia aqui, viu? Porque eu estou falando isso aí, porque eu estive em Tapetininga, estive em várias rádios, em todos os lugares, e todos os lugares querem a Pastoral da Vida hoje, porque o problema sobre o suicídio e a depressão, ela está nesse triângulo bem maior do que outros lugares. Só você entrar na OMS, Organização Mundial da Saúde, você vai perceber isso daí. Então nós estamos muito voltados a isso, e eu agradeço ao padre por estar dando essa oportunidade, aos conterrâneos aqui, né? Porque eu sou lá do Paraná também, pé vermelho, né? E eu estava falando hoje, e o pessoal lá de Itapira, no Paraná, estava agora há pouco, entrou junto com a gente aí compartilhando. Na live, lá de Itapira, e eu queria mandar um grande abraço pro padre o Valdenir e a todo o pessoal lá do Paraná que tá ligadinho lá também. Muito bom, obrigado. Desculpa a correria, hein? Quero Vamos que você venha lá. aqui. Para fechar, Espoletinha, joga a nossa... vamos fechar com uma, vira a câmera para cá. Eu quero saber a programação. O nosso presidente voltou, já trocou de camisa de novo. Caramba, o cara tem camisa pra caramba. Só, olha a camisa. Vai na missa. Vai na missa. João Camilotti, né, ele vai no culto dele, a gente respeita tudo e eu respeito todos. O João Camilotti, qual que é a programação de hoje? O senhor vai estar onde, Marinho? Hoje vou estar na paróquia fazendo... Paróquia Nossa Senhora Aparecida. São Benedito. São Benedito, que é aqui na Conselheiro Francisco de Paula Marinho. O quarto dia do cerco. Que horário vai ser? Vai ser das 7 às 10 para as 10. Começa às 7. Das 7 às 10 para as 10? 7 às 10 para as 10. 3 horas? Só 3 Bom, horas. Sr. João, Oi. tem a novela, ótimo, tem o jogo do Flamengo Mas a hoje gente na fala o Globo. Depois seguinte, você assiste. vamos Me fazer o seguinte, perdoe eu- cortar, mas se você for lá, você não quer que acaba. Você quer que vá até Não, meia-noite. escuta, os entendidos dizem que me ouvir é melhor do que ser surdo. E eu faço esse apelo. É bom que o senhor já está avisando, né, Wander? Já dá 3 horas, viu? É igual a cerimônia da cruz que a gente tem na Você já Sexta-feira Santa, imaginou? que não terminava, falar, mãe, vou embora. Ela voltava o relógio. Como era duro. Vande, você, o Zé campeão Fernando. ali, o Zé Fernando. Zé Fernando. O Esse Zé Balaio. senhor aí que me mostra assim uma capacidade assim fora do comum, seu jeito de ser, de olhar, é verdade. Ele é um cara, o senhor Os viu um radia- dom nele, os leva ele junto pro dom. Não, eu Sentiu o dom cara, nele ali. É verdade, tem um dom, é um cara que faz. Você olha nas pessoas, você já descobre que a pessoa é. Não fala o que o senhor sentiu de mim. Para você eu pode- preciso orar. Porque preciso orar. E aquilo nós fala em off. A gente conversa em off. Conversa em off. Tá, tô brincando, desculpa. Não, tem gostoso problema. você ter uma Lógico, vida de tranquilidade. Então vai ter esta oração e hoje é dia da unção. A gente vai estar ungindo as pessoas, pedindo a Deus que através daquele sinal da cruz fique o sinal que Cristo nos deu como referência. Se quiser vir após mim, toma a tua cruz e siga-me. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então é assim muito, como eu diria, é muito badalado o nosso trabalho. Nós não cansamos as pessoas, porque essa menina é uma barulheira tremenda. Ela não deixa ninguém ficar sentado. Então a gente, cantar nós não cantamos, nós fazemos barulho. E como o mundo hoje se adequou com o barulho, todo lugar que você vai tem barulho. Você vai no avião, tem um radinho fazendo barulho. Vai no escritório, tem um radinho fazendo barulho. Todo lugar tem um barulho. Eu tô lá em casa, tem meu filho jogando videogame e fazendo barulho. Tem fazendo barulho. Então, a gente entra com o barulho para pegar o povo.
Depois que põe no review, a gente dá umas pancadinhas. Então, fazer barulho pega o povo. Eita, vamos acordar o Zé Bétio, vamos acordar. O Zé Bétio, obrigado pela presença. Então, a programação Então, já hoje aí, quinta-feira, também lá. também lá. Sexta-feira também lá e sábado se encerra. E domingo nós partimos para Ponta Grossa. Ponta Grossa. Aí tem o Operário de Ponta Grossa lá. E ganhou do São Bento ontem, não ganhou? Teve jogo, quanto foi, Zé? Operário de Ponta Grossa que ganhou do São Bento ontem, não ganhou? Acho que foi 1-0. O Operário ganhou da Ponte. Quem jogou ontem foi o Londrina. Mas o Londrina Operário que que jogou. ganhou do Vitória. Pega aí o Operário. O Operário jogou. Olha, Gislaine, muito obrigado pela sua presença. Depois você vai fechar cantando com a gente aqui, tá? Só quero deixar assim, convidar você também, que nós vamos estar transmitindo. Todas as noites estão sendo transmitidas pela no nossa Face? página. Qual que é a página do de vocês? Facebook, Palavra Viva João Camilotti. Pelo Instagram, também pelas redes sociais, todas estão disponíveis. Também você quiser conhecer o trabalho do pai, recentemente nós estamos agora disponível também no Spotify. Nossa, estão em tudo agora. Não, é recente. Esse aí foi a nossa última conquista, pela graça de Deus. E entra lá para conhecer o histórico. Lá tem, na página tem tudo, tem a foto da nossa família, enfim. Tem tudo como começou, tem aqueles que participam. E também ao vivo hoje, a partir das 6h30, que como ele disse... A gente começa às 6h30, pai, porque eu canso o povo e Faz depois aquele esquenta, né? aí até que eles descansam, o pai entra com a palavra, a hora que o pessoal olha no relógio, o padre vem, dá a benção final, fica tudo certo. O padre vai dar benção. O padre participa, ele que encerra todas as noites. Mas Nós fica às temos 3 esse horas lá privilégio. também, padre. Não vai chegar só para dar uma Fico noite, não. atendendo lá Ele o fica povo, atendendo confissão, o mais importante. Outro dia eu já fui com ele no sábado à tarde ali, passei junto com ele, com o Rodrigues, comemos um pastel ali de sábado à tarde. Logo após também tem os pastéis, os docinhos, que é tudo para contribuição do bem êxito do segmento da paróquia. Obrigado, Agradeço a viu, Gislaine? oportunidade e até uma próxima. E só para dizer para vocês, ontem teve São Bento 1, Operário do Cão de Ponta Grossa, também 1. O Lucas Gaúcho fez 1-0 e o Doriva empatou para o São Bento. São Bento que tem um técnico chamado Doriva e tem um jogador chamado Doriva também. Muito bem. Muito bom. Padre, para fechar, só para a gente entender, a paróquia de Mairinque, o senhor é a paróquia Nossa Senhora Aparecida, a sede ali é Nossa Senhora Aparecida, mas a sede é São Benedito aqui no... A sede do encontro, mas a sede da paróquia fica em São Roque, no Marmeleiro. É ali no Marmeleiro. Na divisão de 2004 com Dom Ercílio, com o padre Paulo Mercé, eles dividiram assim. Né? Então, por exemplo, a igreja, a tradicional capela de Nossa Senhora Aparecida ali no Marmeleiro, a antiga ou a nova, que é a sede? Que tem duas ali. As duas, né? As duas. Fica ali na matriz, a igreja nova. E a antiga fica como mais um memorial, né? Algo histórico ali, né? E depois a paróquia se estende aqui. Isso, fale pra gente. Fale quais são os bairros que fazem parte, as capelas que fazem parte da paróquia Nossa Senhora Aparecida. A igreja Marmeleiro, de Marmeleiro. Né? A matriz Nossa Senhora Aparecida, depois aqui na Sorocabana São Benedito, onde está sendo o evento do cerco, subindo aqui no Granada Santo Expedito e Sagrado Coração de Jesus, descendo o morro lá embaixo, Nossa Senhora das Graças no Monjolinho, e depois subindo novamente Santa Luzia no Barreto, e depois indo lá pela estrada Mário Covas, né? Que tá bonita, cheia de buraco. Pois é, Nossa Senhora da Esperança, lá no Vale da Esperança. Ainda São bem Lucas. que tem Nossa Senhora da Esperança para ver se melhora a estrada aí, né? Então são 7. Isso, por aí, 6, 7. E Mairinque tem uma outra paróquia, que aí é a paróquia de São José, que atende... Quantas paróquias tem Mairinque? Tem 3. Tem 3. Lá no Catarina, que é o padre Sérgio da Cruz, Santa Catarina de Alexandrina, e tem mais a parte central, que pega depois a Nova Mairinque, Residencial Parque, Reneville, Flora, Oriental, que é a paróquia São José do padre Alexandre Cires. Quer dizer, são 3 paróquias. Legal. Zé Fernando, quer uma consideração final, Zé Fernando? Não. Tá tudo bem? Tudo bem. Tá com a alma mais leve? Sim. Contente, sabendo do trabalho aí que eles estão fazendo. E vamos trazer o padre aqui, o Antônio, ele vai falar das coisas da cidade, ele tá muito voltado para as coisas aqui da cidade. Nós participamos de um encontro que até o Rodrigues, vereador, esteve lá na comunidade, lá em Santo Expedito, né? Isso. Aqui em cima, no Granada, fazendo esse contato com a comunidade. Acho que é isso, né? Que as pessoas participem da a igreja tem que interagir tem que falar do buraco de rua também. Sem dúvida. É bem isso mesmo, uma igreja presente na vida do povo. Tem que estar presente ali e os políticos são importantes, né? A gente está vivendo uma fase que os políticos não estão
num bom momento, mas é aquilo que eu falo, você tem ótimos jornalistas, jornalistas mais ou menos, acontece com padre, tem ótimos padres mais ou menos, e político também, a gente tem os bons e tem os ruins, mas a gente não pode abrir mão da política, que é o caminho, é através do voto, e temos que encontrar uma solução para isso. Sem dúvida. Se você ia falar mais, só Não, tranquilo. A gente vai ter outros momentos assim. Que também estou preocupado com eles. Isso, vamos lá, obrigado. Padre, gosta de futebol, padre? Sem dúvida, eu sou palmeirense, de carteirinha. Ontem empatamos com o Godoy Cruz, não pude assistir o jogo porque estávamos na missão. Mas vamos em frente aí com o Brasileirão. Segue o líder. Segue o líder. Vai vendo. Mas eu quero saber, quando jogar Palmeiras e São Lourenço, aí o São Lourenço é do Papa. Aí eu quero ver quem que é mais forte, se é o Padre Antônio Carlos. Não, Jesus foi recebido em Jerusalém com ramos de palmeiras, então acho que veio antes do Papa de São Lourenço. Né? É bom. Fica falando, viu? O homem é rápido. Pois é. O homem é Domingo de Ramos. É isso aí. O homem é rápido, hein? Obrigado, padre. Obrigado. Desculpa Amém. as brincadeiras e tal, mas isso faz parte aí. Foi boa a repercussão do pessoal aqui. Vem outras vezes. Dá um abraço pro pessoal do Paraná. Gislaine, vai fechar cantando aí. Obrigado tudo. Vamos cantar o que pra fechar? Uma cantada do Uma letra Milionário? música minha, Sou Chamado Pra Ir. Sou chamado pra ir. Então tá lá. Agora, se o senhor não tivesse atendido o chamado, o que teria acontecido com o senhor? Eu tinha matado uns 5, 6, estaria preso ou estaria morto. Nossa, será? Ô, louco. Não tenho dúvida disso. É? Ave Maria. Então vamos lá. Então, pra fechar amanhã, ó. É palhinha, porque é muito duro, sem voz e sem som. Mas é só uma palhinha. É só o seguinte, só dizendo que está confirmado para amanhã a entrevista com o prefeito de São Roque, Cláudio Góes. Cláudio Góes estará aqui amanhã no programa. Essa confirmação que a gente tem por parte da assessoria do prefeito. Então canta para fechar aí com imagens ao fundo da nossa... Esqueci de falar, são imagens ao vivo da Praça da Matriz de São Roque. Que bom. Que bom. Bem. E só precisa no São Roque lá também fazer lá um trabalho, tá? Agenda, São Roque tá na agenda ou não? Por Passa o enquanto nosso não. contato para ele, a gente vem, marca uma data. Tá bom, a aí gente vocês vem. entram em contato lá, que não é meu departamento. Mas pode ajudar. Um grande abraço e fecha com a música que vocês fizeram aí. Vamos lá. Sou chamado para ir anunciar o teu reino, levar a tua palavra para todas as nações. Não importa cor ou raça, tudo neste mundo é filho de um Deus que não passa e com amor nos amou e ensinou sua fé. Amar, 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 amar como amei. Pregar, 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 pregar como preguei. Unir, 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 assim Jesus mandou. Se eu sou um profeta, devo levar a verdade. Esta é a força do amor. Valeu. Obrigado, parabéns.